aí, turma? Tudo bem? Então, nós estamos aqui hoje no nosso primeiro podcast, nosso podcast piloto. Tivemos uma ideia de criar um programa para que a gente pudesse conversar um pouquinho com vocês e expressar um pouquinho mais do que a gente tem vontade de falar. E hoje eu tô aqui, para quem não me conhece, Carolina Rezende. Eu trabalho com redes sociais já há alguns anos. Hoje tenho me especializado na parte de produção de conteúdo e lançamentos. E eu convidei duas pessoas muito especiais, que são, assim, os cascas de bala, que estão ali junto o tempo inteiro, todo dia, batendo cabeça, conversando, para conversar com vocês um pouquinho também. Então, hoje a gente trouxe a Isadora, que trabalha com empreendedorismo, starta empresas, faz consultorias, mentorias de novos negócios, de negócios que já existem. Então, fiquem atentos que tem muita coisa boa para vir por aí. E o Rafael, que não é um gestor de tráfego. Rafael, ele é especialista em vendas, vendas online, vendas offline. Então, se vocês quiserem saber sobre isso hoje, a gente vai contar para vocês. Meu povo, bem-vindos. Muito obrigada, dona Carol. Adorei a introdução, os cascas de bala. É isso, eu até fiz um stories antes de vir pra cá falando exatamente isso. Muito obrigada por esse convite e eu acho que, assim, vai ser incrível, como sempre é. Não sei se a gente vai conseguir seguir o tempo, né? Porque a gente sempre estoura, tá bom? Fala um pouco. Já fica um aviso aí pra galera da edição, a gente fala muito, mas é sempre muito rico quando eu estou com vocês e o que eu puder compartilhar, suguem de mim. Tô aqui pra isso. Eu fico feliz por ter sido convidado. Eu sempre falo, é um privilégio trabalhar com vocês duas. E é isso, um especialista em venda, porque nós estamos falando de uma pessoa criativa, uma pessoa que starta uma empresa, mas precisa vender, tanto no offline como no online. Então, a gente vai falar sobre vender. O que precisa fazer para vender. Sem desculpa, e como eu gosto de brincar, sem firula também. É venda. É dinheiro no bolso. Basicamente, hoje a gente não tem um roteiro, a gente não tem nada pronto. Foi uma ideia que a gente teve de uma reunião que nós tivemos, né? E que surgiu a necessidade da gente ter mais tempo para conversar com vocês um pouquinho, porque hoje, dentro das redes sociais, que é o que a gente mais trabalha aqui, a gente está limitado ali a 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de conversa. Então, a gente trouxe a ideia do podcast para a gente conseguir falar um pouquinho mais, mas não temos muito. Vai indo, assunto Carol. E o negócio ele vai fluir aqui hoje. O que você sempre quis. Essa é a hora, né? Essa é a hora, Carol. Pergunta pra mim o que você sempre quis. Eu vou te responder com toda sinceridade. Então, vamos lá. Basicamente, por que a gente está reunido hoje? A gente teve uma reunião porque a gente resolveu que a gente ia tocar o projeto digital da Isadora hoje. Então, primeira pergunta. Você que está tão acostumada a startar, a conduzir, a orientar, né, a redesenhar empresas que estão no mercado aí há bastante tempo, ou empresas novas e tal, o que você está achando da sua nova jornada agora no processo de transição do off pro on? Do off pro on. Desafiadora. Eu falo que, assim, é muito fácil a gente olhar pro negócio do outro, né? Eu consigo olhar para sua empresa, para a empresa do Rafa, para as empresas que eu atendo muito mais fácil do que eu olho para mim. E isso é na esfera do empreendedorismo e na esfera pessoal também. A gente sempre resolve a vida do outro, vocês já perceberam isso? Não, a vida do outro a gente resolve em 5 minutos. Agora a nossa, né, é difícil, é laboroso, dá trabalho. Por quê? Porque a gente tende a estar sempre na zona de conforto. Então, assim, eu trabalho com inovação. O que eu faço com as empresas? Eu tiro a pessoa da zona de conforto o tempo inteiro, né? Não à toa vocês recebem diversos empresários e clientes meus. Que eu falo que aqui, gente, ó, é um bate-bola, entendeu? Da Carol vem pra mim, de mim vai pro Rafa, do Rafa vem pra mim, vai pra Carol. Eu gosto mais da minha expressão, isso aqui é uma pirâmide. É quase uma pirâmide. Não nos entendam mal, gente. Tinha outra pessoa que podia estar aqui nessa pirâmide, né? Tinha, acho que você tem que chamar ela no próximo. Eu tentei, mas é porque essa semana ela tava impossibilitada. Te amamos. Ela sabe quem que é. Vocês só vão saber no próximo. Enfim. Então, assim, olhar pra mim, né? O Rafa, até quando a gente iniciou esse processo, ele virou pra mim e falou assim: Isadora, eu preciso que você faça isso aqui. Eu falei, Rafa, mas isso é o que eu faço com todos os meus clientes? Ele falou, eu sei, eu já esperava essa resposta sua, mas eu preciso
que você faça isso com você. Então, foi maravilhoso. As perguntas que eu sempre, estratégicas, né? Que eu sempre passo para os meus clientes responder, que eu sempre guio eles nas respostas, que eu sempre direciono a fim de criar um novo negócio, né? De startar uma coisa diferente, eu comecei a fazer para mim. E aí, eu confesso, gente, não é fácil. Não é fácil. Eu falo que eu vim do off, né? Então, assim, eu tenho mais de 11 anos de formada, mais de 11 anos de experiência na área. Sebrae, que é alguma coisa mais off, né? Que o Sebrae, consultoria de balcão ali mesmo. Então, assim, para mim, sair do off pro on é um grande desafio. E não à toa eu escolhi vocês. Se virem com esse problema que vocês arrumaram. Mas, inclusive, eu cheguei aqui hoje, já fui reconhecida, né, do meu esforço. Parabéns. Estou melhor, tá? Estou mais aberta, porque, afinal de contas, gente, como o Rafa disse no começo, não adianta a gente criar um negócio, a gente ter um negócio que dá dinheiro, que é rentável, que tá orgânico, já se mantém. A gente precisa escalar. E hoje, uma das formas da gente escalar, vocês sabem melhor do que eu, é o digital. Então, assim, sua pergunta é, como tem sido? Tem sido desafiador, mas eu tenho certeza que a gente vai colher grandes frutos lá na frente. A gente vai voltar aqui para chancelar esse negócio. Vocês serão provas. Eu não tenho dúvida disso. Eu vejo muito assim, Isa, por que eu te fiz essa pergunta? Tem muita gente que acha, muito empreendedor que já está no mercado já há algum tempo, e que acha que digital dá menos trabalho. Tem muita gente que acha que o digital é para qualquer um. Só porque você tem um celular na mão, assim, e tá fácil de você acessar e de você abrir e gravar um vídeo, que é qualquer pessoa que vai conseguir se dar bem no digital, que vai conseguir performar no digital. E não é, né? A gente vem vendo cada vez mais, principalmente aquelas pessoas que têm uma carga técnica muito grande, teórica, principalmente quem estuda muito, né? Quem tem um doutorado, um mestrado, um pós-doutorado. Normalmente essas pessoas, elas têm muita dificuldade de se inserir no meio digital hoje em dia. E o Rafa, ele mais do que ninguém, né? Ele entende disso, porque ele lida com médicos, com, né, odontólogos e tal. E aí eu queria trazer para ele agora essa questão. O que você acha, Rafa? Como que você vê essa dificuldade que as pessoas têm de entender que o digital, ele é só mais um canal de vendas, na verdade, muito próspero, mas que é só mais um canal de vendas, e que a pessoa, ela chega pra gente, muitas das vezes, como profissionais, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, porque eu estudei e não é pra isso e tal. Conta um pouquinho pra gente da sua visão sobre isso. O desafio que você falou, mais um canal de venda, essa deveria ser a frase que deveria estar, assim, no quadro, né? No quadro dos sonhos de todo profissional que fala assim, agora eu vou usar este canal de vendas que é o Instagram, ou este canal de vendas que é o Facebook, que ainda tem vendas no Facebook, depende do público, tá? O canal de vendas que é o YouTube, porque eu gosto do Kotler, eu vou citar o Kotler várias vezes aqui, Felipe Kotler, o pai do marketing. Então, quando eu falo de tráfego, que é o meu core, né, que é o meu princípio, é a minha base, sempre está produzindo tráfego, tráfego pago, mas o Kotler traduz a palavra tráfego com outra questão dos P's do marketing, que é a rua. Você tem que ter uma rua movimentada para você ter um negócio. Então, essa rua movimentada hoje é a internet como um todo. Então, esse canal de vendas que a gente usa como a internet, que o médico vem, igual atendo, por exemplo, nutrólogo. O nutrólogo formou, fez uma faculdade, montou a clínica dele, que já tem um custo, depois eu quero até falar com a Isadora sobre o custo de se montar um negócio antes dele começar. Você tem um custo para uma clínica, um consultório, se manter antes dele começar. Agora que é o desafio, quando o médico chega para mim, o dentista, chega para mim, é com o desafio. E agora, faz isso aqui, gerar dinheiro. E é um trabalho a 4 mãos. Eu vou fazer a minha parte, mas você também vai fazer a sua. E nós ainda temos a questão de o que é necessário para que dê certo. E hoje eu esbarro num quesito que é comercial. A internet vem amadurecendo num nível muito forte. As pessoas, antigamente, vamos falar de 2009, depois no período da pandemia também, então, era só clicar, acessar e chegava muito rápido. Hoje a internet já está mais cara. Ainda é mais acessível? Sim, mas já está mais cara. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um comercial, muitas das vezes. Eu preciso de um conteúdo mais elaborado, muitas das vezes. O dentista sempre fala para mim, quando eu pego odontólogos, né? Implantodontistas, eu trabalho mais diretamente com implantodontistas. Então, eles falam, mas o que eu vou falar na internet? Eu falo assim, o que você fala na sua consulta?
que você fala todo dia na sua consulta, 10 vezes por dia? Pega tudo isso e joga na rede social. Isso vai te trazer autoridade, porque o medo também de profissões mais sérias como essa, advogados, já trabalhando com advogados, profissões mais sérias, profissões mais antigas assim, com medo de ficar vexatório. A internet tem esse viés do vexatório. Só fazer um adendo aqui, tem também o conselho. Tem também. Eu trabalho com médicos também. Então, eles morrem de medo do conselho barrar. Tem coisas que o conselho não libera, por exemplo, antes e depois. É uma coisa Liberou complicada. Agora liberou, mas até então não liberava. Então, assim, era uma coisa muito... mais, digamos assim, sensível, né? Sim, é sensível, mas eu vou um passo antes de ser sensível, um passo antes do conselho. É o passo da vontade de produzir. Porque quando o profissional chega, vamos falar dos dentistas em si, quando ele chega, eles literalmente acham que é o ligar o tráfego, eu estar colocando ficha na maquininha e vai sair embaixo lead, e não ser um cliente pagante. Não é nem lead, vai sair o Cliente. Sendo que antigamente, o que um dentista desse fazia? Ele se formava com muito custo, ele produzia ali o seu primeiro milheiro de cartão, né? Cartão de visita, panfleto e rezava pra alguém passar na porta dele. Agora você tem a chance de fazer 5 mil pessoas te ver como é a sua consulta. Eu sempre falo isso. Como é a prévia da sua consulta, a pessoa vai ver no Reels. Não precisa ser vexatório, pode falar à vontade. Informação, né? A Isadora citou a questão do conselho, mas informação você pode dar. Informação. Meados ali dos anos 80 para os anos 90 é quando o Drauzio Varela fez isso. Drauzio Varela. Eu não vou saber falar. Drauzio Varela. Vai sair, a língua vai enrolar. Você falou de primeiro. Eu vou sair de primeiro. Mas quando o Dr. Drauzio começou a produzir conteúdo na televisão, Sim. e ele foi muito criticado pelo conselho por isso, mas ele mesmo falava, se eu não produzir, como é que a pessoa que não tem acesso vai estar informado? Então, da mesma forma, hoje a rede social serve para isso. Então, não vai sair um lead de imediato, um lead é um contato, e muito menos esse contato vai se tornar um paciente de imediato. E é esse tempo que a pessoa se formou, fez 4 anos de faculdade, 1 de especialização, mais uns 2 de doutorados, mas por um acaso, eu não sei se é o mercado que vende mal, acha que vai ser da noite pro dia, que é só colocar um Instagram, ligar um tráfego e vai sair o cliente do outro lado. Então, esse é o meu desafio hoje. Colocar pro meu cliente, que são médicos, donos de clínica, donos de consultório, que nós temos um trabalho a ser feito. Eu sempre falo, não faço tráfego, eu crio um sistema de venda. E dentro de um sistema de venda, nós temos vários passos a ser tomado. Esse é o desafio hoje. Uma coisa importante que o Rafa tá falando aí e que eu consigo perceber muito lá no escritório. As pessoas chegam pra mim falando assim, Isadora, eu já investi demais em marketing. Eu nunca achei. Nunca chegou pra mim esse cliente que investiu demais em marketing. Nunca caiu no meu bolso esse dinheiro, tá? Não veio pra mim, eu garanto. Né, Carol? Hoje mesmo, tanto a Carol e eu estávamos analisando uma planilha de uma clínica que em um mês investiu mais de 150 mil. Pra ter um faturamento de 3 milhões. Uhum. Mas ele investiu em um mês. E ele investiu muito, né? Entendeu? 120 e poucos mil reais em tráfego para ele ter 3 milhões e pouco de procedimentos e Sim. 260 mil em consultas. Nossa, muito. Mas eu gosto do meio, o recheio, que é o quê? A triagem de mais de 3.500 leads, separando leads de desqualificados, mornos, quentes. Que isso só o comercial bem treinado consegue fazer, né? Fazer. Nesse papo que a gente teve hoje de manhã, eu e ele, sobre isso, a gente ainda conseguiu pegar um gap na estratégia do cara. Sim. Porque eu virei pro Rafa e falei assim, Rafa, mas peraí, 4 mil leads passaram na mão do cara. Ele falou que só... Não, foram muitos mil leads passaram na mão dele. Sim, são uns 4 Dos muitos mil leads que passaram na mão dele... eu vou tentar abrir aqui para achar, mas assim, eu lembro que só ele qualificou 3.700 como qualificados. Dos muitos mil que passaram, ele falou que 3.700 eram qualificados. E aí... Você acha que ele qualificou errado? Eu acho que ele qualificou errado, porque ele fechou 520 consultas só. Uhum. Não que 520 consultas no mês é muito. Mas às vezes mas a taxa dele é essa mesmo. Mas eu quero... Nem sempre o lead qualificado vai converter.
Exatamente, mas é porque a gente achou muito baixa a porcentagem. É porque ele tinha dados de leads desqualificados. Entendi. E era um número muito menor do que a diferença dos qualificados para o percentual de fechamento de consulta, sabe? Aí foi por isso que o Rafa falou hoje em morno e quente. Porque eu falei, cara, ele podia ter um outro formato. São os KPIs, né? Os KPIs, eles servem pra isso. Eu vou qualificar o meu lead em momentos. Isso. Se todo mundo entendesse assim, tá, o lead entrou em contato, né? Os indicadores, KPIs. Se eu qualificar meu lead, me mandou uma mensagem, esse é um momento. Me mandou uma mensagem e está conversando comigo, esse é outro momento. Pra pessoa da saúde, que ele vai ter um primeiro contato ali com ele, me mandou uma mensagem, está conversando comigo e me falou a dor, me falou o que ele está sentindo. Sou uma senhora de 58 anos, já estou aposentada e gostaria de trocar minha prótese removível por uma prótese fixa. Acabou, agora nós temos a dor. Agora, eu quero saber, por quê? Aí já entra o comercial. Por que você vai fazer isso? Minha neta vai se formar e na formatura da minha neta eu quero tirar uma foto bem bonita com ela. Vou fazer parte do book. Agora nós já temos mais informações. Se eu tenho 5 mil pessoas assim, eu vou ter indicadores diferentes por pessoas. Alô, gestores de clínica. Alô, médicos. Vocês estão ouvindo? Você precisa ter uma pessoa para perguntar para a pessoa que te manda mensagem na hora que ela pergunta o valor da sua consulta, por que ela está agendando com você? Conversar, né? Essa pessoa ela precisa conversar com o seu paciente. Você precisa saber qual que é de fato o problema e qual que é a necessidade daquele paciente que você resolve. Não dá para você largar aquela secretária sua cansada, que fica ali atrás do balcão, que tem preguiça de responder o WhatsApp. Tem uma história sobre isso. Que tem preguiça de responder o WhatsApp e você achar que você já tá fazendo muito, pagando o salário dela ali e ela não tá convertendo. O Rafa fala sobre isso lá no perfil dele. Sigam. O ano era 2022. Agora é sério, agora tem que falar sobre isso. O ano é 2022, uma clínica do Pará, tá? Uma clínica do Pará. E um mês nós faturamos muito bem. Nós faturamos 50 mil e investindo R$1.500. Falei, que isso? Né? Isso é muito bom. Mas sempre deixei claro que a gente tem que sempre olhar pros resultados no espaço de 12 meses. Nenhum mês é igual a outro, a não ser que nós vamos repetir um ano. Tudo bem. Isso não é só tráfego, tá, gente? Isso é gestão. Sazonalidade, né? A palavra é essa, sazonalidade. Então, trocou-se a funcionária no mês seguinte. Todos os leads eram desqualificados. Todos. De um mês para o outro, todos os leads se tornaram desqualificados. Então, o doutor me ligou e falou, Rafael, a gente precisa conversar porque não tá funcionando o tráfego e tudo. Eu falei, tá bom, doutor, me dá uma semana. Eu fiz o quê? Eu liguei na clínica. Eu pedi que a minha esposa ligasse na clínica e eu não fui atendido nenhuma vez que eu liguei na clínica. O que a secretária fazia? Ela desligava o telefone. Ela não queria trabalhar. Ela desligava o telefone. Você fez um cliente oculto pra ele, gratuito. E eu sempre falo sobre isso também. Fazer um cliente oculto é necessário. E não é você, como dono do negócio, fazer um cliente oculto. É uma terceira pessoa. Existem empresas que cobram para fazer cliente oculto. Porque vai fazer sem emocional. Nada de emocional envolvido. Exatamente. Então, nós trocamos a secretária pela terceira vez. Foi assim. Então... E aí começou a converter. Aí começou a converter novamente. Tanto que, nesse ano, a gente faturou mais de 1 milhão. Perfeito. Só com tráfego. Eu sempre deixo bem claro isso. Um canal de venda, eu ofereço um canal. Nós vamos ter outros canais de indicação, nós vamos ter outros canais de promoção, nós vamos ter outros canais. E promoção que eu digo não é fazer o custo mais barato, é ter um mês promocional, um mês de indicador de alguma coisa. Uma ação, né? Uma ação, perfeito. Uma ação. Então, temos outros canais de venda. Porém, para iniciar, eu sempre vou dizer, o tráfego pago é a forma mais rápida de iniciar. Não necessariamente é rápido o quanto você quer, mas é a forma mais rápida. Mas eu vou pegar um adendo aqui. Fica à vontade. O que acontece? Sim, é a forma mais rápida, acredito, de você atingir o maior número de pessoas possíveis. Não é a forma mais rápida de você ter resultado. Não, isso, sim. Por quê? Como eu estava falando antes, as pessoas chegam lá no escritório e falam, eu adoro investir demais em marketing. Já tive 6 gestores de tráfego, não sei o quê, eu não consigo. Eu falo assim, claro, vamos lá. O que você vende? Você faz perguntas básicas para ela. O que você vende? Tá, se é produto, é mais fácil ela responder. Se for serviço, ela... Entendeu? Aí eu pergunto, aí eu vou mais adiante. Eu falo assim, para quem você vende? Público. Aí ela não sabe me falar para quem ela vende. Ela não sabe quem é
o público-alvo, qual é o tamanho do mercado que ela pode atender. Ela não sabe o que você falou, Carol, quais são as dores, né? Então, assim, ali a secretária, né, metaforicamente, ela tá... Não, você exemplificou ela perguntando as dores. Mas isso pode ser uma metáfora para qualquer empresa, gente. Entendeu? A gente precisa entender qual é a dor do cliente e como eu vou sanar essa dor da melhor forma. E mais, como eu vou sanar de maneira única. Porque se eu sano de maneira única, mais rápido, mais fácil, se eu tenho ganho de tempo, se eu tenho alívio de dor, se eu tenho benefício, esse cliente é meu, não importa quanto você cobre. Entendeu? Não importa o valor que você coloque em cima do seu serviço, do seu produto, ele vai querer você, porque você resolveu e você olhou para ele de uma forma que ninguém olhou. Então, quando as pessoas chegam, e aí eu quero dar um recado aqui muito importante, gente. Marketing não faz milagre, tá? Marketing não vai gerar um cliente, não é uma fichinha que você coloca lá, como o Rafa disse, e sai o cliente pronto. Marketing, ele é uma área da sua empresa que tem que trabalhar e o tráfego é apenas um braço desse marketing. Como a gestão das redes sociais também é um braço do marketing. Só que fora o marketing, eu tenho gestão de pessoas, eu tenho financeiro. Porque às vezes, Rafa, a pessoa vira para você e fala assim, eu quero fazer uma ação, eu quero fazer uma promoção. Sim. E aí ela vai lá e faz uma promoção, mas ela não fez antes o custo dela. Tem custo. Né? Ela não entendeu se ela tá tomando prejuízo, se ela tá lucrando, quanto ela tá lucrando com aquela promoção, qual é o máximo que ela tem que vender para aquilo ali girar. Então eu falo, gente, marketing é super importante. Só que você precisa organizar a casa. Não adianta você pegar, investir em tráfego, aí vai chegar uma galera lá no seu perfil. Não tá preparado. Seu perfil tá desorganizado, Carol. Não tem estratégia, não tem linha editorial, não tem bio, não tem destaque, não tem nada. Seus produtos não estão definidos, fala. Pior. Você gasta uma grana, leva a galera pro seu perfil e você não tem um produto para você vender. Não tem produto, não tem serviço, não tem nada. Isso é o que eu vejo muito da galera que tá começando a querer trabalhar com digital hoje. Eu e o Rafa, a gente é escolinha, o novo mercado. Nós somos filhos do Ícaro de Carvalho. E aí, o que acontece? A gente vê muita gente nas caixinhas de pergunta ali, no dia a dia. Eu sou muito boa, passei num concurso, como que eu posso ensinar outras pessoas? Como que eu posso ganhar dinheiro com isso? Emagreci 15 quilos, como que eu posso ganhar dinheiro com isso? Não sei o quê, como que eu posso... Cara... Todo mundo acha, hoje em dia, que fazer qualquer coisa no digital dá dinheiro. Uhum. Todo mundo hoje em dia acha que o digital é para qualquer um. Fala mais. As pessoas têm alguns líderes, né? Digamos assim, algumas pessoas inspirações, né? Imagens. E aí, o que elas estão fazendo? Vocês me corrigem se eu estiver errada, mas eu tô vendo só cópia. Uhum. Cópia. Não só cópia de conteúdo, mas cópia de personalidade. As pessoas entendem que agora... Peraí, então... Isso aqui funciona, eu vou fazer também. Como é que é? Ser barraqueira é o que dá ibope. Então, peraí que eu vou armar um barraco aqui, entendeu? Vou achar um cancelamento. Falar mal de fulano, falar mal do Pablo é hype. Então, peraí que agora todos os meus conteúdos vão ser voltados pra isso. Não, gente, existe sim a trending, mas peraí. Qual é a sua personalidade? Né? Porque a sua marca, inclusive, quando a gente fala de branding, a sua marca precisa ter uma personalidade, um tom de voz. E, normalmente, se você é o rosto da sua marca, é a sua personalidade que vai estar refletida ali. Por exemplo, daria certo vocês me colocarem como uma pessoa muito formal, polite, delicada? Aí chega na mentoria. Essa risada, gente. Chega na mentoria. Aí eu lanço um palavrão, igual eu lancei aqui, né? Antes da gente começar. A gente tem essa risada. Entendeu? A editora aqui deu uma... Olha lá, tá rindo até agora. Mas é isso. Então, assim... e aí eu falo uma coisa que é muito importante, que vai muito além de empreendedorismo, vai muito além de tráfego, de marketing, qualquer coisa. As pessoas hoje não se conhecem. Não. Aí a gente vai para uma outra esfera, assim, bem profunda. As pessoas não sabem quem elas são. Não sabem. Digo mais, as pessoas não têm interesse em saber quem elas são. Aí elas acham que assim, beleza, aí eu começo a ter crise de ansiedade, aí eu começo a ter crise do pânico, aí eu vou tomar um remédio e tá tudo certo, aí eu vou viver com aquele remédio. Sim, gente, remédio é importante, mas antes de qualquer coisa você precisa se conhecer.
Você precisa entender quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, o que te faz bem, o que te faz mal, o que você valoriza. Porque quando você vai para o mercado, você é confrontado o tempo inteiro. Sim. Você é confrontado o tempo inteiro. Você é confrontado por cliente, você é confrontado por pessoas que vão te contratar, você é confrontado por concorrentes. Então, se você não tiver uma base muito sólida, eu falo, o empreendedorismo não é para qualquer um. Essa era uma pergunta que a gente ia chegar. Menos ainda as redes sociais. Sim. Porque você empreender no off, você tá muito menos exposto. Muito menos. Você abrir uma conta, colocar sua cara no sol e ir pro digital, se prepare, entendeu? Não é para qualquer um mesmo. E aí eu falo aqui para todas as pessoas que vivem disso e que trabalham com isso. Vocês têm muito a minha admiração, porque o trem difícil do caralho. Mas Mas no digital ainda tem um a mais, um plus, um a mais, que é a questão da coragem. No digital todo mundo é corajoso. Todo mundo tem a coragem de chegar num conteúdo seu, xingar o outro, fazer um comentário no seu conteúdo. Inconveniente sempre, né? Ninguém chega pra elogiar, não espera elogio, entendeu? Você vai ter que passar uma grande etapa pra vir um elogio. E também vai ter a questão dos mais próximos. Porque tem essa questão do não se conhecer, mas também tem a questão daqueles que te conhecem pessoalmente não entender aonde você quer chegar. O seu posicionamento. Então, as pessoas vão te puxar pra baixo. Então, você vai ter que ser forte se conhecendo, você vai ter que ser forte ganhando um público agora, e você vai ter que ser forte ignorando as vozes. Não, e você ainda tem que se dar o trabalho de mostrar pros outros que você tem resultado. Sim. Porque... Pai, te amo. O sonho do meu pai era que eu fizesse um concurso. Entendeu? Que eu fosse trabalhar com alguma coisa. Ai, vai não sei o que da faculdade, não sei o que do concurso, do não sei o que. Meus pais, e aí a gente ia entrar nessa, né? O digital, empreender não é para todo mundo, né? E a gente observa o seguinte, eu pensei muito nisso ontem à noite e aí eu queria trazer isso para nossa conversa. Você teve um grande exemplo dentro de casa, porque o seu pai, sua mãe ela era funcionária pública, né? Sim, minha mãe é funcionária pública e meu pai empresário. Seu pai empresário. Uhum. Um grande empresário. O Rafa foi criado por mulheres super fortes. Então, assim, o Rafa, ele tem essa coisa na veia dele do se virol, do empreender, do, né, e tal, desde muito... Os meus pais, desde que eu me entendo por gente, eles sempre foram empresários e trabalhavam juntos. Meus pais são daqueles assim, meu pai comercial, minha mãe administrativo financeiro da mesma empresa. Amo atender casais. Casais me procurem. E assim... Não tinha como ser diferente, cara. Eu cresci vendo aquilo. E pra mim, aquilo ali funciona, sabe? Pra mim, eu tentei. Trabalhei em empresa durante um tempo e tudo. Vários anos de carteira assinada, bonitinha e tal, não sei o quê. Não me brilha os olhos. É seu perfil. Não faz sentido pra mim. Eu não cresci... Não é que eu não acho normal, gente. Muito pelo contrário, né? Galera que trabalha CLT, amo vocês. Mas assim... Eu chego num momento dentro das empresas que eu trabalhei que parece que não existe mais desafio. E eu não tenho mais para onde crescer. Nem tecnicamente, nem financeiramente. E aí, você vai para onde? Sobra o quê? Sabe? Então, eu acho que essa coisa do empreender, além de você ter que ter uma personalidade para isso, porque você tem que ter algumas capacidades ali dentro de você que não é qualquer um que tem e que dá conta de ter. Ou você vai adquirindo também. Sim. Além de você ter que ter essas questões, eu não sei explicar. Você vai saber dizer melhor que eu, porque você trabalha com esse público, mas é um negócio que dá assim, ó... Tem um propósito. Nossa, tem um falta propósito. até ar, porque... Cara, eu não me vejo. Eu juro que eu não me vejo. Mas você falou uma coisa aí que você não se vê porque você se via em determinado momento limitada. Também. Né? Mas será que se você fosse para uma grande empresa e que você pudesse chegar num puta cargo de diretoria, será que você também não se... Mas eu trabalhei em multinacional. Então você chegou num momento que você falou, daqui eu não vou, daqui eu não passo. É que assim... Sabe Acho aquele ponto que você eu não chega? acho que é porque você chegou numa esfera e aí se viu limitado. Eu acho que é porque não era pra você. Também. Mas eu acho que a limitação, ela não é só do que você pode alcançar
profissionalmente, assim. Mas você sabe quando você se vê trabalhando tanto, Entendi. e aquela mesma energia que você gasta trabalhando ali, fazendo aquele negócio, e que parece que você tem uma turma que não gasta a mesma energia que você, porque é a turma que já entendeu que aquilo ali é do outro, é do dono do negócio, né? E aí você começa a se ver frustrado com aquilo, porque você podia estar gastando aquela energia fazendo um negócio maior, fazendo um negócio melhor, ajudando mais pessoas, que aí entra na coisa do propósito. Mas vai muito de propósito. O que eu digo, né? A gente tava até falando uma piadinha aqui antes de começar, mas a questão, vai ter que ter um biotipo, isso é um fato, né? Pra todo mundo, porque eu vou pegar a piada da Carol, eu vou jogar uma tartaruga pra cima e se ela não voar, eu vou reclamar, entendeu? Não vai voar. Porém, existe o biotipo, existe o para quem é. Sem história é triste, mas assim, vamos começar do zero. Eu, Rafael, do zero, eu sempre sei mexer com coisas de informática. Sempre tive na informática, a associação do bairro foi os primeiros computadores de internet de escada. Que chegou? Chegou um computador que vai dar curso para manutenção de computador. Eu tava lá para ter curso de manutenção de computador. Com quantos anos, Rafa? Com 12. Com 12. Então, com 12, eu tô arrumando o computador da associação do bairro. Com 12, eu arrumo o computador dos mercados que tinham no bairro. Porque eu era o único técnico de informática no bairro. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Eu tirava dinheiro das senhorinhas, né, os assistencialismos, as senhorinhas não sabiam tirar dinheiro no caixa eletrônico. Você ajudava as senhorinhas a tirar dinheiro. Eu ajudava as senhorinhas a tirar dinheiro, mas ao ponto delas me entregar o cartão e a senha, e eu voltar numa sexta-feira do primeira semana do mês, só entregando dinheiro e senha, e eu recebia R$15 por tirada. Por tirada, de repente. Serviço prestado. Por serviço prestado. Eu acho bonito quando elas colocam as palavras bonitas, entendeu? E eu no bairro com isso, com 12, 13 cartão, um rapazinho de 15 anos de idade. Então, assim, aí trabalhando em feira, levando coisas para senhoras no carro, tendo a minha banca de verdura, minha banca de alguma coisa para vender. Então, quando eu vou pro CLT, trabalho no CLT, eu sempre sou taxado, o Rafael é puxa-saco. Mas não é que eu sou puxa-saco. Você citou, né? Talvez esse negócio não é meu. Eu nunca pensei assim. Eu sempre falei, o patrão tá aqui, ele montou isso, a gente vai fazer valer. Sim. Não é à toa que sempre os meus patrões gostavam muito de mim. Entendeu? Ao ponto, o que me jogou no digital, aquela coisa, né? Jogaram uma tartaruga pra cima e eu saí voando, porque não teve como. Mas quando vem a pandemia em si e eu estou desempregado, eu já fazia isso que é digital. Só que eu fazia só pra mim. Eu descobri que o povo cobrava pra fazer isso, era uma prestação de serviço. Eu falei, então eu vou prestar serviço para outras pessoas. Mas sempre com o intuito de resolver. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem para um cliente falando exatamente isso. Falei assim, ela me pagou, né? Pagou a mensalidade. Mas eu falei assim, eu não tenho intuito de receber de você se você não tiver resultado. Sim. Entendeu? Porque se você não tiver resultado, eu não estou tendo resultado. Isso. Ela falou, Rafael, ninguém nunca me falou isso. Eu falei, eu estou te falando agora. Então, tem muito isso. Eu não vou dar certo numa empresa fixa como CLT, é muito só se você não for para aquele lugar. Mas se você tiver um propósito para aquele lugar, não um propósito não é, eu vivo de luz, não é essa a questão. Sim. Mas se você tiver um propósito de trabalhar em si, você vai estar em qualquer lugar trabalhando, resolvendo problemas. Talvez eu penso assim, Carol, se você tivesse um lugar que fosse para você resolver um determinado problema, com o seu biotipo de problema, aquilo que faz... assim, ó. Sabe aquela coisa que faz brilhar os olhos? Que é eu vender. Mas, Rafael, mas se você vendeu 1 milhão para a clínica? Sim, nós vendemos 1 milhão. Mas você não fica pensando, nossa, o tanto que o cara vendeu 1 milhão. Não tô nem aí, ele vendeu 1 milhão, foi o sucesso dele. Que bom mérito que ele vendeu o mérito dele. Eu fui isso só também. Mas eu fui só um pedacinho, só um quebra-cabeça ali. Mas eu dou, assim, que bom que ele fez. Que bom, eu fico muito feliz com cada resultado dos meus clientes, entendeu? Sim. Então tem muito isso. Eu ia falar uma coisa aqui que é muito... Pega esse gancho do que o Rafa tá falando e do que você falou. Hoje em dia, a gente vive uma dicotomia muito grande. Sim. Porque, vamos lá, gente. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Você vira empreendedor. Aí você cria uma empresa. Uhum. Assim que você cria uma empresa, o que você precisa? Funcionário. Funcionário. Certo? Então, assim, como é que a gente fala que, não, só empreender é bom, só empreender é legal, só empreender te dá possibilidades? Não. Eu acredito muito no intraempreendedorismo. Esses dias eu estava num outro podcast e eu falei exatamente isso lá. Eu falei, cara, empreender para mim é uma escolha. Qual é a escolha? Servir. Sim. Então, assim, não existe empreendedor só com CNPJ.
né? Eu tenho certeza que as suas tias, né? As pessoas com as quais você foi criado foram grandes empreendedoras, formaram grandes seres humanos. Eu acredito, de fato, nisso e vou falar isso quantas vezes forem necessárias. Então, assim, você não precisa de ter um negócio. E aí eu falo mais, gente. O que eu tenho observado? Porque aí eu vou falando, as coisas vão vindo aqui na minha cabeça. Por exemplo, você é barbeiro, né? E aí, ou você é manicure ou alguma coisa do tipo. Você ganha 50% do serviço que você presta na barbearia. O dono da empresa, gente, acreditem no que eu estou falando, ele ganha menos do que você. Tá, porque ele tem custos. O custo dele, Ele tem um custo de aluguel, ele tem um custo de energia, ele tem um custo de água, ele tem um custo dos produtos. Às vezes, tem contratos que é o próprio barbeiro que tem, né? Ou a manicure, a prestadora de serviço. Mas ele tem diversos... Ele tem um custo de marketing, ele tem um custo de tráfego, ele tem diversos custos... Limpeza, que você não tem. Aquele 50 é livrinho para você. Aquele 50 que você passa para ele tem que ser diluído. Então, assim... e aí, o que acontece? Às vezes, o barbeiro sai dali pra montar a dele e quebra a dele. Sim. E quebra a dele. Por quê? Porque ele não deveria ir, Isadora? Não. Eu acho que se ele tem um propósito e se ele almeja ser um grande empresário, ser um empreendedor, empregar mais pessoas, né? Se ele aprendeu com aquilo ali e acha que ele está apto a ir para um outro nível, beleza, tá tudo certo. Só que ele precisa se capacitar. Sim. Porque não é porque ele tem técnica para fazer barba, cabelo e bigode... que ele vai ser um bom empreendedor. Que ele vai ser um bom gestor. E aí, eu não falo nem só financeiro. Eu falo principalmente em gestão de pessoas. Uhum. Eu ia falar sobre isso. Que é o maior gargalo que a gente tem. Então, assim, só antes, Rafa, para te passar. Cara, a gente precisa trabalhar o espírito empreendedor, que é o quê? Gente, na hora que você acorda, na hora que você vai dormir... Não importa com o que você trabalha, não importa onde você esteja, empreenda na sua vida, sabe? Empreenda ao acordar, dê bom dia pro seu marido, eu faço a gestão do meu empreendimento, meu primeiro empreendimento é minha casa. Entendeu? Não é, Rafa? Eu vejo o Rafa fazendo isso também, eu vejo a Carol fazendo isso também, as nossas redes sociais, nelas tem um pouquinho desse recorte. Tem um recorte do nosso então, dia a dia. assim, mas é isso, o seu primeiro empreendimento é sua casa, porque é pra onde você vai voltar. Sabe? Você faz essa gestão, cuida do seu marido, cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, para quem tem filho, cuida do seu lar, deixa o seu lar gostoso para você conseguir sair pra rua, matar um leão e voltar. E quando você estiver na rua, aprenda a sorrir, aprenda a dar bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigada. Gente, isso não é, assim, é engraçado quando a gente se depara com pessoas assim, a gente surpreende, né? A gente fala, nossa, que pessoa educada. É ou não é? A gente fala, nossa, pessoa educada. Gente, isso é o básico da humanidade, entendeu? Todo mundo deveria fazer isso. Todo mundo deveria ser humanamente... já trabalharam em uma empresa que o gestor, o dono da empresa, não dá bom dia, não pede por favor, não fala obrigado? Muito complicado isso, gente. Eu já trabalhei numa empresa assim. Algumas, né? Que entra na questão... Eu citei o cliente oculto que eu cheguei a fazer para aquela clínica, mas entra na questão também do quê? De ter uma formação de cultura dentro da empresa. Tem que se ter uma cultura. Eu sempre brinco com o empresário na hora que eu vou fazer uma reunião com ele, uma consultoria para ver se vai dar certo da gente trabalhar junto. Eu falo para ele o seguinte, olha, eu estou conversando com você aqui agora, nós vamos conversar mais uma vez quando assinarmos o contrato, depois eu quero conversar só com o seu time. A gente não conversa mais, porque eu me torno amigo do time que vai fazer a venda. É essa a questão. E eu sempre falo uma coisa CRC, né? É uma central de relacionamento com o cliente. Eu não gosto de secretária. A secretária só anota pedido. Sim. Mas CRC, uma central de relacionamento com o cliente, eu falo, tem um espelho, é uma técnica, tem um espelho na sua frente, onde você fica, tem espelho. Fala com a pessoa olhando. Né? E quando você fala se olhando, sorriso na voz. É totalmente diferente de você ligar para uma pessoa e falar, Dona Maria, tudo bem? E, Dona Maria, tudo bem com você? Essa a pessoa é muito percebe diferente, o seu gente. sorriso. E querendo ou não, o sorriso vai vender. Aí você fala assim, mas eu sou obrigada a ser um CLT e ainda sorrir. Carisma, né? Ninguém tá te cobrando isso, entendeu? Pra mim, água. Aí a gente vai falar sobre, no digital, não, uma palavra muito famosa, no digital, que é o Skin the Game.
muitas das vezes o time não tá disposto a colocar a pele em jogo, porque o gestor não tá puxando. Coloca. O gestor não puxa. Não. O gestor não faz uma reunião de organizar o mês, não faz uma reunião com carisma, não faz um treinamento e só quer saber da venda no final. É o que eu falo, se não tem venda no final, a gente tem que olhar pra dentro. Rafa, você falou uma coisa que eu amo, assim, ó, chega o olhinho e brilha, que é cultura. Cara, cultura é uma coisa, assim, maravilhosa. E aí tem uma frase, né, maravilhosa, que é a cultura engole a estratégia no café da manhã. Não adianta você fazer um planejamento estratégico comigo lá, incrível, gigantesco, se você não tem cultura, se as pessoas da sua equipe não estão dispostas a implementar aquilo ali. Você vai fazer ele lindo, você vai me pagar e você vai guardar ele na gaveta, porque ele não vai funcionar. Então, assim, a gente precisa desenvolver cultura. E aí volta naquilo que eu estava falando do autoconhecimento. Quem é você? Qual é a empresa que você quer criar? Quem você quer contratar? Porque as pessoas estão contratando a esmo. Assim, ó, não, apareceu alguém aí, beleza. Aí eu contrato, eu não faço um onboarding com essa pessoa. Eu não mostro para ele o que é minha empresa, o que eu acredito, quais são meus princípios, quais são meus valores, por que ele está entrando para essa área, qual é a missão dele nessa área. E aí entra o intraempreendedorismo. Cara, não é qual a missão dele de vida, mas qual é a missão dele no que ele vai fazer função aqui dele, na empresa, entendeu? E mais, será que ele está adequado para isso? Você conversou? Porque eu chego em várias empresas e aí eu vou conversar, né? Sim. Vou conversar. Fazer um diagnóstico. Passa ali pra conversar com a vereadora rapidinho. Aí eu vou conversar, e aí eu não converso com o dono, eu não quero nem que ele apareça na empresa nesse dia. Eu quero conversar com a equipe, eu quero saber a verdade, entendeu? Eu quero fazer uma piada, eu quero falar mal dele, entendeu? Pra ver se falta alguma coisa ali. Porque você quer saber como realmente é a comida, é conhecer a cozinha. Exatamente, de fato. E aí, o que que eu vejo? Eu falo, meu Deus, colocou uma pessoa, aconteceu, inclusive amanhã eu vou dar um treinamento pra essa pessoa. Colocou uma pessoa ultra tímida em vendas. Não vende. Aí quer falar mal dela. Aí eu falo assim, não falando mal, mas assim, ela não é proativa. Eu falei, não é. Ela tem perfil. Ela não tem a capacidade, entendeu? Que você tem de ir lá, de entrar na venda, de fazer, de conversar com o cliente, saber pra onde que a pessoa vai. Ela é tímida. Mas eu quero dar uma chance pra ela. Beleza, eu entendo que você vai investir. E pode ser que não dê certo, porque, gente, timidez não é uma coisa que você aprende igual assim, fazer conta, matemática, entendeu? Você perdeu uma timidez, são anos de terapia, de trabalho, entendeu? De treinamento, de... Isso. Introspectiva. Então haja desenvolvimento de soft skills, de liderança que a Isa tem que dar para tentar desenvolver. Então, nessa conversa, Rafa, a gente consegue ver, cara, essa pessoa tá no lugar errado. Isso. E aí eu falo, como que o gestor, que é o cara da empresa, ou a gestora, né, que é a pessoa que criou esse negócio, que contratou aquele ser humano, não viu. Isso. Porque ela poderia muito bem, uma pessoa tímida pode muito bem performar em outra área. Sim. Igual, dentro da questão administrativa, da venda em si, tem o colher os dados. Porque vamos ver os dados e conforme os dados forem performando, a gente vai conseguir encontrar uma previsibilidade de acontecimentos. E o acontecimento mais importante é a venda em si. Então, essa pessoa podia muito bem estar no lado das planilhas, podia muito bem estar captando as métricas. Com certeza ela é mais analítica. Com toda certeza. Uma pessoa tímida, ela é mais observadora. Outra coisa, mas até não na qualidade. Ponta, mas não na ponta. Mas não na ponta. Que é o momento que eu vou precisar de um carisma. Porque o carisma, além de... Não é só sorrir, não é só ficar sorrindo, mostrando os dentes. Mas assim, eu me importar. E o tímido, pra ele ser tímido, ele se importa com ele primeiro. Entendeu? Então, ele é tímido porque ele se importa muito com ele primeiro. Tem um nível de egoísmo na timidez. Não por mal que eu falo isso, mas tem um nível de egoísmo na timidez. Tem um medo grande. Um medo muito grande. Insegurança. Insegurança. Então, tudo é... Porque, como eu estou. O time dele sempre vai pensar como eu estou. E não como vão me ver, né? Como vão me ver. É o meu medo, é a minha exposição, é o olhar sobre mim, é o julgamento sobre mim. Então, assim, é tanto eu que eu me fecho, entendeu? Que eu não me abro. Aí eu pego um tímido e põe ele na venda, onde eu tenho que me importar com a senhora que tá ligando agora, né? Igual vamos falar de nutrólogos, que vende soroterapias. Por que aquela mulher quer emagrecer? Entendeu? Ela descobriu agora, vai treinar, não tem mais o gás pra treinar. Ou talvez tá entrando na menopausa ali. Igual falando de nutrólogos, eu tenho um cliente que ele é nutrólogo e ele cria protocolos de emagrecimento para mulheres que estão entrando na menopausa. Então, pensa a conversa que uma pessoa
de uma CRC, uma central de relacionamento, tem que ter para essa mulher se abrir realmente por que ela quer fazer a consulta. Não é quando a pessoa pergunta, o cliente chega para mim e fala, Rafael, as pessoas só perguntam quanto é que é a consulta. Eu falo, não é só quanto é a consulta. Você tem que tentar quebrar esse gelo, através dessa quebra do gelo, descobrir o porquê que ela quer saber o quanto que é a consulta. Aí nós temos uma venda. Antes disso, nós não temos uma venda. E é vender a consulta para depois vender o protocolo de tratamento. Não é fácil, gente. Não é fácil. Gente, vocês acham que é fácil? Aí, o que eles fazem comigo? Eles viram pra mim e falam assim, então, agora você é nossa cliente. Exatamente. Entendeu? Então, agora, você que analisa todo mundo, será analisada. Agora, você que performa todo mundo, será performada. Entendeu? E aí, eu tenho que ficar aqui, ó, entendeu? Batendo bola com esses dois gigantes aqui. E eu tô aprendendo muito hoje, entendeu? Inclusive, pra fazer minha tarefinha de casa. Que eu tenho que mandar pro Rafael. Então eu já vou mandar ela certinha. Ele é bravo. Ele é. Ele é bravo. Mas- Quem contratar ele, fica esperto, ele é bravo. Mas tem que entregar, porque eu tô falando agora um pouco de como montar uma empresa, e a Isadora falou uma coisa muito séria. Talvez o meu funcionário, ele ganhe um salário limpo ali, e com mais comissões de venda, mas ele ganhou inteiro. Tava falando recentemente sobre como montar uma farmácia. Conta no lápis, baixa, tá? Conta de padaria. Para se montar uma farmácia, 300 mil. Você tem que ter 300 mil no caixa para montar a farmácia. Sem lucro, sem nada. E quanto é que uma venda em farmácia gera? Porcentagem? 7%. 7%. Você vende um remédio, você vende um medicamento para ter 7% de retorno. E tem que vender muito, para pagar o funcionário, pagar o aluguel de uma sala, pagar toda a mobília. Né? Farmácia é volume. Entendeu? Então, mas você vai ter esse volume em quanto tempo? É. Aí você precisa de quê, gente? Capital de giro. Tá? Você precisa entender. Eu já vou dar uma aulinha aqui para vocês. Você Opa. precisa entender. Eu vou vender em quanto tempo? Aí você faz uma projeção de cenário. Em 3 meses? Em 6 meses? O ideal, a gente sempre programa de 3 a 6 meses, tá? Quanto eu preciso de ter na minha conta, no meu caixa, para eu pagar todas as minhas contas fixas? Na conta PJ da empresa, galera, tá? Isso aí é básico, isso aí eu já nem vou entrar, tá? Não, mas mistura, Pessoal tá? é pessoal, profissional é profissional. Vocês chamem a Aline aqui pra discutir isso. Porque mistura assim. Mas a galera mistura. Mas a nível de farmácia, eu já imagino que suba um pouquinho, não? Não, mas mas essa é a questão. Um dono de uma farmácia chega pra mim, vamos fazer um trabalho de vendas no Google, que um farmacêutico ele pode anunciar no Google o negócio dele, não pode anunciar remédios. Então, ele chega pra mim, ele acha que R$2.000 de anúncio verba no mês, ele vai vender quanto? Não é assim, não tem essa conta. As pessoas acham que tráfego Então, eu sempre falo para as pessoas, você vai começar a investir em tráfego pago, coloca na conta de energia. Energia, água e tráfego. Isso. Faz parte, não se verdade. para mais de fazer. Ele entrou nos seus custos fixos. Deixa eu só finalizar para o povo entender, senão eles não vão entender. Você vai pegar o valor que você paga por mês, todo mês. Faça chuva, faça sol. Se você vender 100 ou vender 0, você tem que pagar algumas contas. E aí você vai ver, por mês é esse valor. Você multiplica por 6, vezes 6 meses. Esse é seu capital de giro, tá? É assim que a gente faz conta de capital de giro. Não, Isadora, o negócio é um negócio que vende muito rápido, é um negócio mais volátil e tudo mais, a gente coloca 3 meses. Mas existe capital de giro, gente, que a gente tem que manter em empresa, e são negócios maiores até 1 ano. Então, assim, para a empresa começar a se bancar, e aí depois que ela vai dar retorno. Então, assim, não abram uma empresa só assim, quanto é para abrir? Não. Vocês têm que entender quanto é para manter. É muito mais importante do que o valor de quanto é para abrir. Pelo amor de Deus. Aí, por isso que a maioria das micro e pequenas empresas que abrem no Brasil fecham em menos de 2 anos. Isso é estatística, então não entre para estatística, pelo amor de Deus. Aula de Isa. Você sabe por quê? Eu acho isso muito importante que a Isadora tá falando, porque aí a gente entra numa situação que eu vivo hoje recentemente, né? A gente tem um parceiro que... Gente, a história do empreendedor brasileiro. O cara vai lá no Sebrae, ele faz um projeto, aí ele recebe lá do consultor do Sebrae todo o projeto da empresa dele. E aí, de repente, ele decide que ele não vai seguir aquele caminho ali. Ele decide que ele acha que o negócio tem que ser um pouquinho maior. E aí ele vai e dobra o projeto. E aí ele pega aquela grana, pega empréstimo, monta, tal, faz projeto, negócio gigantesco. Abriu as portas. Cadê o capital de giro? Não tem.
O cara abre a empresa... E cadê né? as vendas? Também não tem. Também não tem. O cara abre a empresa sem pensar que ele precisa destinar 5% de verba para o marketing, que a conta do marketing ela tem que estar na conta lá do mês, de todos os meses você tem que Gente, pôr é gasto fixo. custo fixo com o marketing. E não só anúncio, tá, gente? A gente vai fazer anúncio? Ótimo, você precisa ter verba para você fazer anúncio. Eu preciso de uma vez a cada 2 meses contratar uma pessoa para vir aqui e filmar de drone. Põe essa verba do cara do drone, entendeu? Eu vou precisar de uma agência para vir aqui fazer stories todos os dias. Ponha na verba a agência para vir fazer os stories todos os dias. De qualquer forma, aí o empreendedor não faz isso. O cara não calcula isso. Ele abre a empresa e aí ele fica sentadinho lá, esperando. Primeiro dia... Rezando, literalmente. Aí Deus tem que operar um milagre. O marketing da esperança, o bom e o velho, né? Ele fica sentado lá, primeiro dia não aparece ninguém, segundo dia não aparece ninguém, terceiro dia não aparece ninguém, quarto dia passa uma pessoa na porta. Aí ele fez um projeto, né, fonte vozes da mente dele, gigantesco. Ele acha que o negócio dele vale muito mais do que vale. Aí ele cobra muito mais alto do que a pessoa passa, acha caro, não volta lá e não compra. E aí passa assim 1 mês, 2, e aí cadê? A grana que ele tinha, ele tá pagando... Porque aí, como ele abriu o Mega, ele tinha 15 funcionários, só que ele não tem nenhum cliente. Então, os 15 funcionários ficam lá andando. E aí, deu 3 meses, 4 meses, ele vira e fala assim, então, vou fechar. Não. Antes dele fechar, você sabe o que ele faz? Ele busca um marketing. Só que aí ele não busca um marketing. Não, gente, deixa eu contar que essa história é boa demais, porque eu vivo isso todo dia lá no escritório. Isso é muito bom. Ele não busca um marketing eficiente, ele não busca uma assessoria. Ele pega o mais barato que tiver. Porque ele não tem dinheiro. Então... Ele não tem dinheiro, então ele pega o mais barato que tiver. Aí o marketing vai falar pra ele que ele precisa de fazer o conteúdo, aí ele já tá... Né? O cara não tá vendendo. Aí o marketing vai falar pra ele. Fazer só um adendo. Um adendo aqui. Aí ele paga muito barato pro marketing e tudo que o marketing fala pra ele fazer, ele não faz. Porque ele tem um amigo que paga mais caro pro marketing. E aí, o que o amigo dele fala pra ele fazer, ele faz. Mas ele não faz o que o marketing dele manda ele o fazer. Marketing bola lá toda uma estratégia pra ele. Aí ele fala, então, mas ontem eu jantei com um amigo meu que o marketing dele tá fazendo isso. Mas isso aconteceu comigo. Agora eu preciso contar. Aí, deixa eu só finalizar. Aí a história é do marketing que não deu certo. Aí ele fala assim, deixa eu te falar, também não quero marketing mais não. Aí ele vai pro gestor de tráfego, entendeu? Aí ele vai pro gestor de tráfego, mas ele também é um gestor de tráfego barato, entendeu? É um menino lá, primo, fulano, sobrinho da fulana, não sei o quê, que começou agora e tá investindo e tá fazendo uns cursos, e aí ele contrata esse menino, aí esse menino também não dá, porque não vai dar resultado. Aí o que ele faz quando ele tá quebrando? Aí ele chega lá no escritório. Aí ele chega lá na Isadora. Aí eu falo, não, deixa eu te falar o seguinte, ou você quebra, ou a gente vai fazer uma recuperação judicial, ou a gente vai pegar, aí a gente tem que fazer toda uma modelagem financeira pra reerguer ele, ou eu falo, como eu já falei, alguns poucos casos, mas eu falei, fecha que o prejuízo vai ser menor. Entendeu? Então isso também acontece, tá, gente? Fala, Rafa, conta a sua. Não, mas é a questão, ele vai saber o que eu tô falando, depois sai um corte aí, ele sabe o que eu tô falando dele, mas é que a questão, dessa forma, 2 doutores, tá? Um é o primo rico e o outro é o primo emergente, né? Mas os dois têm uma clínica, Aí ele chegou pra mim... Eles são sócios ou cada um tem a sua? Não, cada um na sua. Tá. Mas ele chegou pra mim dessa forma. Não, você faz um marketing pra minha empresa? Eu falei, eu faço uma assessoria em vendas, eu vou acompanhar. E o core é o tráfego pago, mas tem muita coisa envolvida. Não, tá bom. Mas assim, olha o projeto do meu primo. Olha, meu primo tá faturando... Do primo rico. Do primo rico. Uhum. Meu primo está faturando 100 mil com a clínica dele, que é o primeiro marco de sucesso de qualquer clínica odontológica. Faturar os seus primeiros 100 mil mês. Meu primo tá faturando 100 mil. Eu falei, tudo bem, doutor, mas e você? Não, é que eu queria também faturar igual ele. O que eu preciso fazer? Eu falei, não posso falar o que você precisa fazer. A gente pode fazer um projeto, estudar o projeto, ver qual vai ser os nossos resultados e planejar, e ver quais são os resultados. Aí eu falei assim, tá, mas agora eu tenho só R$1.000 para investir por mês. Aí eu falei assim, tá, quanto é que seu primo investe? Não, ele investe em tráfego 10 mil e ele tá num programa... Não sei se pode falar o nome do programa. Mas ele tá num programa daqueles programas policiais de meio-dia, sabe? Que só as senhorinhas assistem. Entendeu? Eu falei, seu primo tá investindo na televisão. Seu primo tá investindo... Você tá querendo o mesmo resultado com R$1.000 investido por mês? Não, é só pra gente começar. Eu falei, faz o seguinte, doutor. Liga pro seu primo e pergunta quanto é.
a propaganda só na televisão. E 10% do que ele falar, a gente investe em tráfego. Aí a gente começa a conversar. Dessa forma. Aí ele não me ligou mais. Mas enfim. Mas me segue, me segue. É o tipo de gente que aparece pra gente Entendeu? todos os dias. Mas o que acontece? Aí eu tenho até uma pergunta pra vocês. Vocês acreditam que nós vivemos um momento da rede social, da exposição online, que as pessoas acreditam em conto de fadas, assim, acreditam que tudo é fácil? Vou deixar a Carol responder primeiro. Depois. Porque só se for esse momento, eu acho que eu tô vivendo esse momento. As pessoas querem tudo pra ontem, muito Quantas fácil. pessoas você conhece que perderam dinheiro no jogo do Tigrinho nos últimos 6 meses? Eu não conheço nenhuma, graças a Deus. Eu conheço. Eu conheço, aí eu não posso nem citar, porque é cliente minha. Quantas pessoas? Então, assim, eu não acho que seja a fase que a gente tá, Rafa. O ser humano, a gente trabalha junto num projeto que a gente tenta fazer com que as pessoas reduzam o uso de medicamentos. Sim. Estamos corretos? Sim. Qual que é a maior dificuldade que a gente tem nesse projeto nosso? Ninguém quer fazer o uso da terapia ou do negócio Porque é mais demorado. porque é mais demorado. A pessoa quer tomar o remédio e ela quer o resultado ali, na hora. Sem se preocupar com os efeitos colaterais. A galera que botou na cabeça dos empresários que tráfego é uma impressora de dinheiro, que é só você pôr dinheiro de um lado e ele vai calcular lá vezes 2.0 e vai sair dinheiro do outro, fez esse serviço muito bem. Isso é muito bom, porque hoje a gente tem muitos empresários sabendo que eles precisam de gestão de tráfego para as empresas, sabendo que eles precisam de gestores de tráfego, sabendo que eles precisam de agência de marketing para crescer e que o digital realmente dá resultado. Porém, continua na cabeça das pessoas que vai ser fácil que elas vão ganhar dinheiro. A galera cai no golpe do Pix até hoje. Sim. A galera aposta dinheiro no Tigrinho, entendeu? A galera, cara, tem influenciador. Eu parei de seguir um monte. Uma turma que eu seguia, que eu gostava das pessoas que começaram a fazer anúncios sobre o jogo do Tigrinho. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso o fim da picada. A pessoa, ela tem a credibilidade dela, o nome dela, ela põe o nome dela num negócio que ela sabe que vai prejudicar outras pessoas em troco de dinheiro fácil. Sim. A troco de dinheiro fácil. E a gente instruída. Eu mandei pra minha filha hoje, ela vai rir de mim aqui, ela vai lembrar. Mandei pra ela um meme hoje que eu vi aqui na internet, um Reels no Instagram, que era assim, mães antigamente, meu filho, não conversa com ninguém na internet, é perigoso, né? Pode ser um estranho e tal, vai te pegar, nananana. Mães de hoje em dia. Meu filho, eu botei R$46 no Tigrinho e eu vou ganhar 5 milhões. E aí a filha fala assim, mãe, isso é golpe. É golpe nada, eu vou estar lá em Paris, você tá aí com inveja. Mãe, você não fez não, né? Fiz sim. É isso. É verdade, é verdade. Eu tenho uma percepção... Eu acredito que sim, há uma lavagem cerebral, né? Através Sim. das redes sociais. E aí eu volto mais uma vez naquilo que eu acredito. Acredito que as pessoas estão cada vez mais rasas e sedentas. Então, tudo que eu entrego para elas, elas absorvem como verdade absoluta. Sim. Eu não tenho crítica, eu não tenho autocrítica, eu não tenho análise, eu não tenho bagagem, eu não tenho histórico para julgar se isso é certo ou errado. Nós estamos vivendo, sim, comprovadamente, uma sociedade cada vez mais fútil, cada vez mais superficial. Nesse momento que a gente está da economia, é o momento dos NEM. Vocês sabem, a população dos NEM. Sabe o que é isso, Rafa? Não, agora você vai me falar. Nem estuda e nem trabalha. Então, é um monte de gente que vive às custas da família, que não produz intelectualmente, não produz financeiramente, não produz socialmente, não produz nada. Então, assim, sim, estamos em um momento superficial da nossa sociedade. E aí eu falo, eu ainda não tenho filhos, né? Mas para vocês que têm filhos, cara, instruam seus filhos. Deem bagagem, porque... tá muito fácil de entrar na mente de qualquer um, e a gente tem visto isso, né? No nosso cenário atual, econômico, político, cada um fala o que quer, né? A fake news pra lá, propagação de fake news pra cá. Então, assim, e aí eu falo que, além disso, eu vou um plus a mais. O desenvolvimento das redes sociais, a pandemia, ela startou 10 anos em 2. Sim. Né? Então, assim, hoje a gente tem um acesso que há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, a gente não tinha. De tecnologia. De tecnologia, de informação, de globalização, de inteligência artificial. Então, assim,
cada vez mais tá difícil de consumir tudo, né? Existe aquela... Não dá, tem que escolher. Não dá. Tem que Então, escolher. assim, eu não consigo estar por dentro. Quando os nossos pais se formavam, quando os médicos, provavelmente seus clientes médicos se formavam há 40 anos atrás, o conhecimento deles durava, perpetuava por 40 anos. Hoje, instantâneo. Perecível. hoje o nosso conhecimento de faculdade, de universidade, quiçá ele dura por 2 anos. Quiçá. Sem você se atualizar. Sem você se atualizar. E há informações, inclusive, eu fiz um MBA agora pela Universidade de Israel, a Hebrew, em inovação e inteligência artificial, que muito em breve, não durará 24 horas. Sim. Então, assim, nós estamos cercados por informação. E nós não temos hoje e aí eu falo todos nós, tá, gente? Porque todos nós estamos suscetíveis a um golpe, a uma questão, a errar, né? Não é, ninguém aqui é maior ou menor do que ninguém. Mas eu acredito que cabe um alerta para que a gente busque cada vez mais base, instrução, estudo. E quando eu falo estudo, eu falo literatura mesmo, sabe? A gente tá viciado, e aí eu falo por mim mesmo, em ler manchete. Ninguém lê o corpo da notícia. Ninguém vai lá na fonte, a gente só lê manchete. Então, isso faz com que a gente acredite naquilo que vendem pra gente de maneira o quê? Mais fácil e imediata, como a Carol falou. Sim. Então, a gente tá cada vez mais imediatista, sim. A gente tá cada vez... Ninguém hoje quer fechar a boca e treinar. O que a gente quer? Ozempic, Monjaro, cabeça de Ozen, ele faz tudo que vocês puderem imaginar. Então, assim, é isso. Essa é a sociedade que a gente vive, essa é a realidade. E aí, muito do que eu falo assim, a mentoria drena a alma, drena, é difícil pra caramba, eu quero que vocês me ajudem pra gente startar um infoproduto no digital, sim. Mas eu vejo que muitos dos clientes que chegam ali, eu ainda consigo fazer um resgate, sabe? Eu ainda consigo, recuperar a alma eu ainda pessoa. consigo falar assim, falar, cara, vem cá, não é esse caminho, entendeu? Não adianta você copiar o fulano. E a gente trabalha muito propósito. É cansativo demais pra mim. Mas é reconfortante quando eu vejo que, cara, a pessoa achou o caminho. Eu falo isso, gente, assim, tem gente que chega lá querendo empresa de... Já aconteceu, né? Empresa de consultoria de construtora. E sai de lá com a academia de escalada. Por quê? Porque a gente vai no propósito. Sim. A gente vai na fonte, na alma. E eu acho que é isso que a gente precisa. Se conhecer, entender, conhecer o mercado que a gente está, para cada vez mais servir melhor a nossa comunidade. A nossa família, em primeiro lugar, os nossos pais, né, os nossos avós, as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa empresa, os nossos funcionários, os nossos patrões, a nossa cidade, o nosso país. Eu acho que a gente está precisando servir mais. Porque é aquilo que a gente fala muito, né? O empresário, o empreendedor, ele tem uma função social muito grande, muito grande. A galera acha que o empresário empreendedor ele é malvadão e tal. Cara, vocês não aguentam meia hora, sabe, nas calças do empreendedor que tem 150 funcionários. Não aguenta. Não aguentam, gente. Eu não aguento. Eu vou falar, a pessoa, ela tem uma função social muito grande, sabe? Você saber que aquilo ali que você produz, aquela ideia que você teve, aquele processo que você tem, aquela equipe que você tem, quantas pessoas se beneficiam disso, quantas famílias se beneficiam disso. E quando você tem uma cultura muito forte dentro da sua empresa, isso reflete dentro da casa das pessoas, sabe? E, assim, trazendo isso que a Isadora estava falando agora, a gente vive um momento da sociedade de uma falha moral e crítica muito grande. As pessoas, realmente, elas não têm mais pensamento crítico, né? E elas, aí, um adendo, elas estão pagando caro para nós. Sim. Pensarmos por elas. Então, a nossa responsabilidade também é muito grande. É grande. E, assim, a gente vai entrar numa fase, logo, tão cedo, que nós vamos ter cada vez mais pessoas, adultos disfuncionais, improdutivos, né? A gente vê aí o assistencialismo aumentando, as pessoas, elas não trabalham, as pessoas, elas não produzem, e uma pequena parcela, que são os empresários, os empreendedores, eles vão cada vez mais crescer e tomar, né, lugar de produtores de renda. Essa é a verdade. Eu não sei se a gente vai conseguir crescer,
Mas o peso cada vez mais vai A balança, aumentar. ela vai começar a ficar cada vez mais, né, desnivelada. desnivelada. Já né? Vai E ficar cada assim, vez mais. o nosso recado, porque o nosso tempo aqui, ele tá quase esgotando, mas o nosso recado, eu acho que a gente tem que deixar para essa galera tem como ser feito, tem como você crescer com uma empresa saudável, tem como você estruturar o seu negócio de forma que você tenha bons resultados, que sua equipe ela trabalhe legal, que você consiga levar dinheiro para casa, que a sua família consiga viver de forma confortável, mas você precisa, antes de tudo, se estruturar para isso. Não cresça de forma desestruturada, não tente enfiar os pés pelas mãos, não escute o que o seu primo falou, que a equipe de marketing dele está fazendo, porque você não sabe quanto que ele está pagando para a equipe de marketing dele fazer aquilo, entendeu? Tenha senso crítico, pense, né? Busque pessoas que possam te ajudar nesse processo, busque profissionais que possam te auxiliar nesse processo. A gente tem muitos aí, a gente tem a Isadora hoje no mercado, que muita gente não sabe, gente, mas assim, é extremamente acessível, assim. Não é uma coisa de outro mundo. A galera hoje em dia tá doida pra ir gastar dinheiro lá no evento do G4 e tal, e ficar lá batendo cabeça, assim, você tem ninguém pra te ajudar depois, no final do processo lá, dos 20 mil que você tá pagando de mentoria. Se você pegar uma pessoa pra pegar na sua mão, que esteja próximo de você, de preferência na sua cidade, pra você ir semanalmente, mensalmente, quinzenalmente lá no escritório, a pessoa te vira do avesso. Você não vai ter o status de você estar lá no evento do G4. Mas você pode mudar. Ir também. Você pode ir também, se você quiser. Também, mas assim, conhecimento. Faça um negócio que seja ideal pra você. Não é pra mostrar pros outros. Sabe? Que seja o ideal pra você transformar o seu negócio, pra você descobrir onde que tá o seu gargalo, sabe? Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. É uma história real que aconteceu com um cliente em comum nosso. Ele me ligou pedindo indicação, né? Perguntando referências do Rafa. E aí ele virou para mim e falou assim, eu tenho X mil para investir aqui. Eu pensei, eu estava prontinho já tinha feito até a minha triagem e tudo mais. E eu ia pro Acelerador Empresarial, que é um programa... Ai, gente, eu esqueci o nome dele. Vocês sabem o nome dele? Não me recordo. Enfim, vocês procurem. É Acelerador Empresarial. É aquele cara de óculos do dente, assim. Enfim. Aí eu virei pra ele e falei assim, beleza, você vai fazer o que lá? Porque o programa dele, inclusive, eu acho muito bom, tá? Ele dá o treinamento e, diferentemente de outros, ele disponibiliza um consultor para acompanhar essa pessoa. Então, eu falei assim, o programa dele é genial, só que você não tem tamanho para isso ainda. Ele vai chegar lá, ele vai falar para você que você precisa de processo, de pessoas, disso, daquilo. Você não tem gente para fazer o que ele precisa, entendeu? Então, pega esse recurso, aloca no tráfego, que vai dar muito melhor. Então, assim, é entender também o seu momento, entendeu? Eu tenho 10 mil para investir. Cara, eu vou investir aonde? O que vai me gerar mais retorno? E aí, às vezes, eu falo, não é comigo. Entendeu? Eu não tô no momento ideal agora. É melhor você investir em outra pessoa. Então, isso também é muito, muito importante. Parar de copiar e de ir no amigo, do primo, do não sei quem, do vizinho. Parar de fazer réplica e ir atrás do que funciona pra você. Não o que o mercado tá falando que você precisa. Só pra vocês ficarem sabendo... Esse cliente, ele tá tendo resultados incríveis, tá? A gente tava analisando hoje os números dele. Hoje. Afinal, a nossa pirâmide funciona. Se vocês precisarem, assim, de repente, um produto digital, né? Que você precisa de tráfego, e aí você precisa de uma pessoa para ajudar a definir o produto também, a equipe tá aqui pronta. A equipe tá pronta. É basicamente isso que a gente faz. Se eu puder falar só mais uma coisa para encerrar, no caso, é o consistência. Nós falamos de várias coisas aqui, mas o que eu sempre noto, a Isadora acabou de falar, eu não pego um cliente antes de fazer uma consultoria com ele. Eu presto uma consultoria. Eu sempre falo, nossa primeira reunião é uma consultoria. Traz para mim tudo que você tem dúvida, E muitas das vezes, recentemente, atendi uma cliente que veio da pirâmide, e eu falei para ela, olha, faz o seguinte, pega todas as suas fichas, quero até deixar canal de venda, tá?
a sua venda mais próxima tá na sua gaveta. Se você tem um negócio aberto há mais de um ano, a sua venda mais próxima tá na sua gaveta. Pega todas as suas fichas de clientes que vocês atenderam nos últimos 6 meses e separa um dia para ligar para todas elas. E não é para convidar para vir fazer o procedimento. Convide todas para um coquetel, para entender o porquê que elas não estão vindo mais. Tá? Não é momento de você fazer agora entrar no sistema de venda, não é. Agora você precisa elevar o seu caixa, reativar esses clientes. Depois que você fizer isso, você me liga, aí nós vamos conversar de novo. E deixa aí. Mas eu falei, não é hora. Não é hora. Porque eu sei que vai dar errado. Tem hora pra tudo. Porque eu sei que vai dar errado. Se a gente começasse naquela hora ali, ela queria uma coisa rápida, um milagre, sempre, né? um Como milagre. Eu falei, não é hora. Mas sistemas de venda. Então, se você tiver, gente, clientes, por favor, desativados na sua base, ligue para esses clientes desativados na base e descubra o porquê que eles estão desativados. Você vai fazer um caixa muito, muito rápido. Sim, isso funciona, gente. Follow-up, ele é uma ferramenta muito, muito interessante, assim, e que poucas pessoas fazem. uso. Ninguém, na verdade, gosta de fazer, que é um saco. Mas quando funciona, bem dá feito, retorno. quando feito, e às vezes pode ser até mal feito, mas dá Mal feito. resolve. Mal feito. Mas é Maravilha. isso, gente. Eu acho que Delícia. eu gostei muito do nosso papo. Eu acho que foi muito interessante. A gente vai ter muitos assuntos pra frente ainda pra gente trazer. Eu quero agradecer por vocês terem topado a minha ideia meio maluca, assim. Do Neida. Meio fora de ordem, meio fora de tempo. O Rafa não tinha agenda, vai viajar semana que vem. Isadora tava viajando semana passada e chegou e Quem foi chegou na aquela viagem coisa agora também? louca. Eu cheguei também Chegou de viagem. hoje quase. Mas muito bom sempre estar com vocês. As nossas trocas são sempre muito ricas. E que a gente consiga encontrar parceiros, o desejo que eu tenho para todos os meus clientes e para todos os meus amigos e as pessoas que trabalham comigo. Que a gente consiga se reunir e encontrar parceiros que topem, comprem as nossas ideias num nível assim... como se fossem deles, sabe? Que é aquela pessoa que você tá vendo o resultado dela ali, você torce mesmo sem ter sido você que realizou aquilo ali. Eu acho que isso foi o que a gente achou de muito valioso, nós três. Sim, com Constitui a nossa parceria Nosso elo, hoje. né? Que é uma coisa que pra mim é muito valiosa. E eu quero agradecer. Fofa, ela consegue ser fofa. Carolzinha, obrigada. Rafa, obrigada. Pessoal que está assistindo aí, que disponibilizou um tempo pra gente, muito obrigada. Espero ter plantado a sementinha aqui da importância do empreendedorismo e da importância de você ter, como a Carol bem disse, parceiros que tenham a mesma visão, o mesmo propósito que você, porque senão cada um vai puxar para um lado e você não cresce. E agradecer pelo apoio que vocês me dão sempre, pela presteza com que vocês sempre me atendem, com a paciência com a qual eu utilizo de vocês e falar que a recíproca é verdadeira, vocês podem contar comigo, vocês sabem disso e tamo junto. Vamos explodir a cabeça dessa galera aí. Manda aí, galera, manda aí. É isso, gente. Eu gosto muito da área militar, né? Só de observar. Gosto muito. E é uma coisa que o militar sempre fala de vibrar, né? E eu gosto que nós vibramos juntos. Pode ser a hora que for, o dia que for, a gente liga, a gente tem um problema para resolver, a gente vibra junto. Então, que a gente continue vibrando junto em prol de solucionar problemas. É isso. E empreendedores que têm um negócio ou querem ter um negócio, o time tá pronto. A gente só precisa de você. O time tá pronto. O time tá prontinho aqui, ó. A água tá quentinha, tá? Pode Só entrar. vir. Se vocês estão afim de alguns cabelos brancos a mais aí, mas muitos resultados para colher, Sim. a gente tá pronto aqui para atender vocês. E trabalho. E trabalhar. Porque ninguém aqui é mole. Não, trabalhar. Trabalho. É isso. Então é isso, gente. Obrigada.